Começa não com um grito, mas com uma vênia. André Rieu está de pé, sob as luzes douradas, com o violino pressionado contra o peito, como se ainda pudesse conter a própria Timé entre as cordas. Durante décadas, os seus concertos foram como pequenos milagres. Lugares onde a guerra, o luto e a política desapareciam numa única e arrebatadora melodia. Mas agora, os sussurros percorrem a multidão. André Rieu está a despedir-se. As palavras pairam pesadas, como a nota final de uma valsa que se recusa a desaparecer. Nunca foi apenas um maestro. Foi uma ponte entre séculos. O homem que trouxe Strauss de volta à vida, que fez com que a música clássica voltasse a respirar. Nascido em Maastricht, um rapaz rodeado de silêncio e disciplina, aprendeu desde cedo que a música não era apenas som, era sobrevivência. O seu pai, um maestro rigoroso da Orquestra Sinfônica de Leonberg, exigia perfeição. Cada nota fora do lugar era sentida como um pecado. Naquela casa, a emoção era proibida. No entanto, André, com a sua alma inquieta e sorriso curioso, carregava a rebeldia nos dedos. Quando tinha 5 anos, costumava esgueirar-se para um canto da sala de prática, tocando o violino como se estivesse vivo. Certa vez, disse, aquele foi o meu primeiro amor. Não uma pessoa, mas uma promessa. Enquanto outras crianças jogavam futebol, ele aprendia a arte da paciência, a tocar com o arco, a afinar o instrumento, a repetir, até os dedos sangrarem. O silêncio daquela casa, pesado, crítico e frio, moldou a sua música em algo ao mesmo tempo terno e desafiante. Anos mais tarde, quando formou a orquestra do Johann Strauss, os críticos riram-se. Chamavam-lhe nostalgia. Diziam que as valsas estavam mortas, que já ninguém queria beleza. Mas André Rieu acreditava que a alegria ainda podia vencer o cinismo. Com os seus caracóis dourados, o seu sorriso teatral e a sua inegável simpatia, transformava cada concerto numa catedral de luz. Milhões compareciam, dançavam, choravam e voltavam a acreditar. No entanto, por detrás do brilho e do cansaço, por detrás dos aplausos e da solidão, cada digressão significava cidades infinitas. Ensaios intermináveis, dores intermináveis nas costas, nos dedos e no coração. Costumava dizer que as pessoas pensam que a felicidade não exige esforço, mas cada sorriso em palco tem um preço. Quando começaram os rumores de doença, não foi a primeira vez que o mundo temeu perder Riem. Há anos, desmaiou devido a uma vertigem viral, ficando incapaz de se manter de pé, incapaz de tocar, forçado ao silêncio durante meses. Mais tarde, confessou que o silêncio assustava mais Riem do que a morte. Agora, enquanto as manchetes estampam diagnóstico trágico, os fãs revivem esses antigos medos. Imaginam o mestre da valsa aguardar o arco para o último Riem. Mas, se observar Riem atentamente nos momentos de silêncio nos bastidores, quando as câmeras se apagam, ainda estará lá dentro aquele rapaz de Maastricht, frágil, destemido, à espera de mais uma melodia, mais uma noite de luz antes do silêncio. Tudo começou com um ligeiro tremor, invisível para a maioria dos olhos, mas inconfundível para o homem que viveu toda a sua vida com precisão. André Rieu sentiu o primeiro na mão que segurava o arco. Durante o ensaio, as cordas do seu violino pareciam resistir a Riem, como se sussurrassem um aviso. Aos 75 anos, sobrevivera à vertigem, à exaustão e ao desgaste interminável das digressões. Mas desta vez era diferente, uma sombra a rastejar por detrás de cada nota. O diagnóstico chegou silenciosamente, sem o estrondo das manchetes ou a compaixão dos jornalistas. Manteve-o em segredo, a princípio, como todos os artistas fazem quando a dor ameaça a sua arte. Mas, por dentro, algo mudou. Os médicos falavam com delicadeza, mas as palavras atingiam como facadas. Complicações neurológicas, repouso necessário, suspensão por tempo indeterminado das apresentações. Para um homem cujo coração batera sempre ao ritmo da orquestra, o repouso não era misericórdia. Era o exílio. Encarava o violino sobre a mesa de cabeceira. Pálido, à espera, acusador. O silêncio no quarto era insuportável. Ele disse um dia, a música não é o que eu faço. É o que eu sou. E agora, esse sou estava a desvanecer-se. O diagnóstico, fosse temporário ou não, parecia um roubo, não só da saúde, mas da identidade. A sua equipa tentou encobrir a verdade, justificando a sua ausência como exaustão. Mas André sabia que a verdadeira batalha não era contra a doença, mas sim contra o próprio sentido da vida. O que acontece a um maestro quando lhe é retirada a batuta? Em Maastricht, onde o seu castelo se ergue sobre o rio, caminhava sozinho pelos jardins, revisitando memórias no meio do nevoeiro. Caira árvore. Cada pedra ouvira o seu riso, os seus ensaios, os seus sonhos de transformar uma valsa num ato de resistência contra o cinismo.
Agora, até os pássaros pareciam cantar em tom menor. Os fãs começaram a enviar cartas aos milhares, repletas de palavras de esperança, orações e gratidão. Alguns escreveram: "A sua música ajudou-me a sobreviver ao meu próprio diagnóstico." Outros: "Se precisar de parar, deixe-nos tocar para si." Houve noites em que leu estas cartas em voz alta. A voz tremia como um violino distante. A casa que outrora ressoava com música, ecoava agora com o silêncio e o suave ranger da memória. Num dos seus diários, escreveu: "Sempre temi o encore, porque cada encore significa que o fim está próximo." Mas mesmo no meio da dor, André Rieu não conseguia viver sem criar. Entre tratamentos, começou a compor em silêncio, não para o palco, mas para si próprio. Vejam, melodias simples, frágeis, quase como preces. Disse a um amigo: "Se não puder tocar mais para o mundo, tocarei para o céu." Foi nestes dias frágeis que o mundo começou a interpretá-lo mal. Alguns tabloides e vídeos do YouTube transformaram a sua retirada numa tragédia. André Rieu despede-se para sempre. As notícias falsas espalharam-se mais depressa do que a verdade alguma vez poderia. No entanto, por detrás do ruído, o próprio homem manteve-se calmo, não derrotado, reflexivo. Numa entrevista que passou despercebida à maioria dos títulos, sussurrou: Toda doença ensina a ouvir de novo. Não a orquestra, mas a sua própria alma." O mundo ouviu rumores de morte, mas André Rieu ouvia algo completamente diferente: renascimento. Pensavam que a cortina tinha caído, que o maestro se tinha curvado para o último TMA. Mas André Rieu nunca foi um homem de finais, apenas de transformações. Disse-o um dia: "Toda a valsa começa com um passo para a incerteza." E assim, mesmo com o corpo a tremer e os médicos a recomendarem cautela, deu mais um passo para o desconhecido, para a cura, para a harmonia. A dor tornou-se o seu novo metrônomo. Todas as manhãs começavam lentamente, não com aplausos ou violinos afinados, mas com silêncio, respiração e o suave tic-tac de um relógio. As suas mãos, antes impecáveis nos seus movimentos, recusavam-se por vezes a obedecer. Havia dias em que o seu arco escorregava, em que a frustração se transformava em lágrimas. Mas André nunca encarou a doença como uma derrota. Via-a como uma lição de humildade. "O corpo fraqueja", dizia, "para que a alma possa aprender a cantar." À noite, sob o céu de Maastricht, sentava-se junto à janela aberta do seu castelo e cantarolava fragmentos de composições inacabadas. A música que outrora ecoava pelas arenas flutuava agora suavemente sobre o rio Meuse. A sua mulher, Marjorie, encontrava-se frequentemente com Chaim ali, meio à sombra, meio ao luar, a sussurrar melodias a ninguém em particular. Ela disse um dia: "Ele não precisa de público para se apresentar. As estrelas bastam." A orquestra também sentiu a sua ausência como uma batida cardíaca perdida. Alguns membros choraram quando ensaiaram sem Chaim. No entanto, também sabiam que ele estava com eles em espírito. Em cada ritmo, em cada pausa. Quando tocaram a segunda valsa em Viena sem o seu líder, uma estranha calma tomou conta do salão. O púlpito do maestro estava vazio, mas o público levantou-se e aplaudiu como se o próprio André tivesse acabado de se curvar. A sua luta transformou-se numa silenciosa sinfonia de resistência. O mesmo homem que outrora enchia estádios aprendeu agora a graça da quietude. Começou a escrever cartas a jovens músicos, não sobre fama ou digressões, mas sobre fé. "Não procurem os aplausos", escreveu. "Siga a carta que revela a verdade." Algumas destas cartas vazaram na internet. Foram lidas por milhões e, inesperadamente, formou-se um novo público não em salas de concerto, mas nos seus corações. As pessoas viam no André não apenas um músico, mas um espelho, um homem que tinha tudo, mas que ainda procurava a paz, um homem que transformava a dor em arte e a arte em oração. Quando os rumores de despedida atingiram o auge, respondeu não com negação, mas com música. Do seu ateliê surgiu uma nova composição, a Valsa do Silêncio. Uma peça comovente, escrita com mãos trêmulas, construída sobre a tensão entre a tristeza e a luz. Começa num tom menor, quase sem fôlego, depois cresce frágil, mas imparável, até explodir numa harmonia dourada. Quem a ouviu disse que era como ouvir um homem curar-se através do som. André lançou-a discretamente, sem imprensa, sem digressão, sem anúncio. Uma simples frase no seu site, dedicada a todos os que vivem com dor. É o enunciado. Nesse momento, o diagnóstico deixou de importar. Os rumores deixaram de importar. A doença, o cansaço, as manchetes intermináveis, tudo passou a fazer parte da canção. André Rieu fez o que só os verdadeiros artistas conseguem, transformou o sofrimento em beleza, o silêncio em fé, a fragilidade em paixão.
Estávamos em pleno verão quando o palco começou a erguer-se novamente na Praça Writow, o coração de Maastricht, a Catedral Eterna de André Rieu. Durante décadas, aquela praça fora o seu altar. O seu regresso às origens, a sua carta de amor ao mundo. Todos os meses de julho, as pedras da praça enchiam-se de flores, bandeiras e música. Mas desta vez, o ambiente era diferente. As luzes brilhavam mais suavemente. As faixas diziam simplesmente, por André. Os rumores espalharam-se como nuvens de tempestade. Doenças, reforma e despedida. No entanto, quando o primeiro violino soou, o próprio ar pareceu parar, de fundo do palco, caminhando lenta e erguido. André Rieu surgiu, vestido com o seu icônico fraque azul marinho, o violino pressionado contra o peito como se protegesse uma chama frágil. A multidão, de 20.000 pessoas, não aplaudiu de início. Choraram. Sorriu, não com o encanto de um showman, mas com a ternura de um homem que viu a morte e, mesmo assim, escolheu a vida. O seu arco se ergueu. As primeiras notas de O Danúbio Azul desdobraram-se suaves, hesitantes, trêmulas como um bater de coração, aprendendo a confiar de novo. Por um instante, pareceu que o mundo respirava Waltz T. Mas, a meio da atuação, as luzes apagaram-se e ele fez uma pausa. Disseram-me, cantou suavemente, que o silêncio seria o meu companheiro dali em diante. Mas veja bem, o silêncio também tem ritmo. A plateia riu no meio das lágrimas. Assim começou a Valsa do Silêncio, a peça nascida da sua convalescença, a melodia que acompanhou Haydn durante os meses sombrios, sem pyrotecnia, sem grandes gestos, apenas um homem, um violino e uma vida que me condensou em som. A orquestra acompanhou Haydn como um bater de coração. O ar vibrava com contenção e entrega. Cada nota soava como perdão. Quando atingiu o clímax final, uma delicada ascensão do desespero para uma harmonia radiante. As pessoas nas primeiras filas apertaram as mãos, estranhos unidos por algo indizível. Atrás da cortina, o seu filho Pierre observava, com os olhos a brilhar. Fora ele quem insistira para que o pai não desistisse. Toca para ti, papá, tinha dito, mesmo que seja só mais uma vez. Nessa noite, o André tocou, mas também tocou para todos aqueles que já tinham enfrentado o seu próprio fim e ainda assim encontraram a coragem para recomeçar. Quando a última nota soou, baixou o arco e fechou os olhos. Durante alguns segundos, apenas se ouviu o vento. Depois, lentamente, a multidão levantou-se, sem gritar, sem cantar, apenas permanecendo em reverente silêncio. Milhares de velas tremeluziam pela praça, transformando a noite num mar de estrelas cintilantes. André Rieu fez uma profunda vênia final a T, mas sussurrou. Obrigado por me deixarem viver 2 vezes. Uns disseram que era a sua despedida. Outros diziam que era a sua ressurreição. Talvez ambas as coisas fossem verdade. Porque a verdade sobre André Rieu é esta. Ele nunca se limitou a interpretar música. Estava a viver a vida na sua forma mais crua, bela e efêmera. Ao sair do palco, voltou-se mais uma vez para a plateia. As câmeras captaram um leve sorriso, uma lágrima a escorrer-lhe pela face, o sussurro suave de um homem que tinha dado tudo de si. Cada valsa, murmurou, é uma despedida que soa a esperança. Muito depois de os aplausos finais se terem dissipado na Praça Writow, o ar de Maastricht ainda carregava algo invisível. Não o eco dos violinos, mas o eco do espírito de um homem. A praça, as fontes, as ruas tranquilas que outrora vibravam ao ritmo do Danúbio Azul pareciam agora respirar a um ritmo mais lento, como se toda a cidade estivesse em sintonia com as batidas do coração de André Rieu. Durante as semanas, as pessoas deixaram flores nos portões do seu castelo. Não por tristeza, mas por gratidão. Sussurravam, obrigada, como se dirigissem a um santo dos sons. No interior do castelo, o violino do maestro repousava sobre um tecido de veludo, a sua madeira brilhando como uma relíquia de fé. O arco estava ao lado, desgastado por décadas de devoção. Cada sulco da escala guardava uma história. O suor da exaustão, as lágrimas do triunfo, as impressões digitais de um homem que se recusou a deixar morrer a beleza. A sua equipa, a Orquestra Johann Strauss, reuniu-se ali numa noite após o concerto. Eles não ensaiaram, simplesmente ficaram sentados em silêncio, ouvindo o vento sussurrar entre a era nas paredes. Um deles sussurrou, parece que ainda está a reger. O legado de André Rieu nunca teve a ver com técnica. Era sobre emoção. Num século em que a música se tornou digital e fria, ensinou o mundo a voltar a sentir. Deu uma nova vida às melodias antigas, não através da perfeição, mas antes da vulnerabilidade. Uma única nota errada tocada com amor, disse ele um dia, vale mais do que uma apresentação impecável sem coração. Esta crença transformou-o em um rebelde e um curandeiro. À medida que as notícias sobre o seu diagnóstico continuavam a circular, muitos presumiram que o pano se tinha realmente fechado. Mas, em vez disso, algo de extraordinário começou a acontecer.
por toda a Europa. Jovens violinistas reuniram-se em praças públicas para tocar as suas valsas. Em Viena, 1000 pessoas dançaram espontaneamente sob a estátua de Johann Strauss. No Japão, os alunos realizaram apresentações à luz das velas em sua homenagem. Nas redes sociais, os vídeos do seu concerto de despedida espalharam-se como uma oração, com legendas como "Ele ensinou-nos a viver em 3/4 de maio". Nesta onda global de melodia, André Rieu transcendeu a doença. O seu corpo talvez tivesse enfraquecido, mas a sua influência multiplicou-se. A sua mensagem de que a alegria era uma forma de resistência, de que a música podia curar as fracturas da alma moderna, tornou-se ainda mais forte. Os filósofos escreveram ensaios sobre a sua arte. Os psicólogos citaram os seus concertos como exemplos de catarse coletiva. Os médicos escreveram cartas a Riem, dizendo que os doentes em recuperação ouviam a sua música como terapia. Um hospital em Amsterdão renomeou o seu pátio para Jardim da Valsa. Entretanto, André himself afastou-se da vida pública, não por desespero, mas em busca de paz. De manhã, passeava pelos jardins com a sua mulher, acompanhando o ritmo do rio. Guardava um pequeno caderno no bolso do casaco, repleto não de composições, mas de reflexões. Numa página, escreveu: "Viver é conduzir o caos à harmonia." À harmonia. Noutra, se a dor é o ritmo, que a gratidão seja a chave. Começou a gravar pequenos vídeos para os seus fãs, tranquilers, intimistas, filmados no seu escritório. Sem luzes de palco, sem orquestra, apenas André a falar suavemente. "Meus queridos amigos, não fiquem tristes. Ainda estou aqui, apenas a ouvir mais do que antes." Estes vídeos tornaram-se virais, assistidos por milhões que cresceram embalados pela sua música. Não era a fama que agora viam, mas a sabedoria, a serenidade de um homem que enfrentou a mortalidade e nela encontrou significado. Falava sobre a música, da mesma forma que os monges falam sobre o silêncio. "Cada nota", dizia, "é uma prece que desaparece, mas que de algum modo permanece." Na sua ausência, a orquestra Johann Strauss continuou a representar, mas todos os concertos começavam com uma cadeira vazia à frente, coberta com o seu casaco azul marinho e com o violino sobre ela. Chamavam-lhe a cadeira da luz. Durante o encore, holofotes iluminaram o local e o público levantou-se em silêncio. Uns choravam, outros sorriam. Todos sentiam que André estava ali. A reger não com as mãos, mas com a memória. Os críticos que antes descartavam Riem como sentimental começaram a rever as suas palavras. "Transformou o kitchen numa catedral", escreveu um colunista. Outro disse: "Os concertos de Rieu não eram nostalgia, eram rebelião contra o cinismo, contra o desespero." De facto, o que André Rieu fez não foi apenas reviver a valsa, ele ressuscitou a ideia de que a beleza ainda importava, que mesmo numa era de caos, ainda havia espaço para a graça. Com o passar dos meses, a sua saúde estabilizou. Começou a andar com mais firmeza e recuperou a cor. Um amigo próximo revelou que já não fala em reforma. Apenas a um ritmo mais lento, talvez mais constante. Os rumores sobre uma sinfonia final começaram a circular a partir de um projeto que compunha em segredo, supostamente intitulado Echoes do Céu. Ninguém sabia se ela chegaria a ser apresentada, mas aqueles que viram a partitura inicial descreveram-na como um resumo de tudo o que ele era. Alegria, tristeza, nostalgia, fé. O nome de André Rieu há muito que figura em álbuns, posters, bill hits, mas agora vive noutro lugar, nos pequenos e invisíveis momentos do cotidiano. Uma professora de violino a guiar os seus alunos pela valsa do imperador. Uma avó a trautear a segunda valsa enquanto prepara o jantar. Uma criança a rodopiar na sala de estar, fingindo dirigir a orquestra. É aí que reside o seu verdadeiro encore, não nos estádios, mas nas almas. Numa entrevista meses após o seu último concerto, perguntaram-lhe que legado esperava deixar. Ele sorriu levemente e disse: "Nunca quis estátuas ou escolas com o meu nome. Só queria lembrar às pessoas que a beleza ainda vale a pena lutar por ela." Depois, olhou por baixo, batendo levemente na mesa, como se estivesse a marcar um tempo que só ele conseguia ouvir. "Se o fizer", disse ele suavemente, "então a música não termina, apenas muda de tom." E assim foi que André Rieu, o homem que dançou no meio da dor e regeu no meio das tempestades, não desapareceu no silêncio. Dissolveu-se numa melodia infinita. Levi, eterna. Algures esta noite, um violino começa a tocar, e no tremor das suas cordas quase se ouve a sua voz. Cada despedida é apenas um prelúdio. Amanhã em Maastricht chegou silenciosamente. A névoa pairava sobre o rio Mosa, como uma música lenta, e das janelas do Château de Rieu, a primeira luz tocou o piano de cauda no canto do escritório. André estava sentado ao seu lado, as mãos imóveis, os olhos semicerrados. Durante meses, permaneceram em silêncio. Não por fraqueza, mas por estar atento.
Quando deixas de brincar, disse ele uma vez, o mundo começa a cantar-te de volta. E agora o mundo voltava a cantar. Fraco, mas claro, através dos ramos, através do pulsar da cidade que ele amava. Tinha chegado a uma idade em que o legado já não assustava Shahin. A morte já caminhara ao lado de Shahin, sussurrando no meio da tontura e do cansaço. E ele aprendera a conformar-se com o seu ritmo, mas algo dentro dele recusava-se a aceitar que o silêncio fosse o ato final. Então, certa manhã, abriu o seu velho caderno de couro e escreveu 2 palavras numa página em branco. Começam os ecos. Foi assim que nasceu a sua última composição. Ao contrário das suas valsas triunfais, esta peça era frágil, introspectiva, escrita para a alma, não para o palco. A melodia surgiu lentamente, como se viesse de algum lugar para além da memória. Tudo começou com uma única nota, demasiado prolongada, trêmula à beira de se romper como a própria respiração. Construiu-a camada a camada, com violinos que se elevavam como preces, violoncelos que suspiravam como perdão e flautas que cintilavam como a luz do sol na água. Deu-lhe o nome de Ecos do Céu. Os seus médicos ainda insistiam em repouso, mas André ignorava a palavra. Acreditava que a música podia curar o que a medicina não conseguia. Por isso compunha em breves momentos, 10 minutos por sessão, o seu corpo fraco, mas o seu espírito luminoso. O castelo tornou-se o seu santuário. Cada divisão transportava um fragmento de som. De manhã, compunha ao piano. À noite, gravava ele próprio as partes de violino, com a mão do arco ainda trêmula, mas suficientemente firme para falar. Isto não é música para dançar, disse a mulher. É para quem deixou de dançar e quer recomeçar. Os meses de composição tornaram-se um ato de ressurreição. Acordava antes do amanhecer, caminhava descalço até o jardim e ouvia o ritmo do vento entre a era. Por vezes, dizia que conseguia ouvir os fantasmas das suas apresentações passadas. Viena, Sydney, Buenos Aires, a flutuar na névoa. Cada lugar onde um dia levara a alegria. Sussurrava agora de volta a Shahin em agradecimento. Era como se o próprio mundo estivesse a dançar valsa em direção a Shahin, gentil e pacientemente, aguardando o regresso do seu maestro. Ao terminar o primeiro andamento de Ecos do Céu, chorou. Não era tristeza. Foi um reconhecimento. Naquela música estava toda a sua vida. A criança que se tinha revoltado contra o silêncio, o homem que ressuscitara a alegria e o ancião que agora encarava o crepúsculo com serenidade. A melodia transportava os seus triunfos e os seus fracassos, o seu riso e a sua perda e, sobretudo, a sua crença de que, mesmo quando o som morre, o amor não morre. Começaram a vazar notícias sobre o seu projeto secreto. Um jornalista do The Telegraph escreveu que André Rieu estava a compor o seu próprio requiem. Outros disseram que era a sua mensagem final para o mundo. Mas quando questionado diretamente, sorriu. Não, disse ele suavemente. Não é um requiem. É um nascer do sol. No final do outono, convidou alguns amigos de confiança e membros da orquestra para uma audição privada no castelo. O grande salão estava iluminado apenas por velas. A partitura repousava sobre um suporte de madeira, as páginas agitando-se na brisa suave. Quando começaram as primeiras notas, até o ar pareceu suster a respiração. Não era a valsa jubilosa de outrora. Era algo mais profundo, íntimo, vibrante, quase sagrado. Os violinos percorriam tonalidades menores como fios de memória. As harpas sussurravam como anjos à beira da audição. Depois, na passagem final, houve uma alteração. Os acordes elevaram-se, puros e dourados, até que a própria sala pareceu brilhar. Ninguém disse nada quando terminou. Não havia nada a dizer. Uma violoncelista enxugou as lágrimas. Outra sussurrou. Parece perdão. André baixou o arco, exausto, mas radiante. Este, disse ele baixinho, é o som de um novo começo. Depois dessa noite, a lenda dos Ecos do Céu espalhou-se pelo mundo da música clássica. Mas André recusou-se a lançá-la nas plataformas de streaming. Ele queria que ela fosse vivida como uma experiência, não como um arquivo ponto. Assim, decidiu apresentá-la uma única vez na Basílica de São Servos, a igreja mais antiga de Maastricht. O concerto seria apenas para convidados. Sem câmeras, sem microfones. Apenas almas vivas e som. Não foram vendidos bilhetes. Foram distribuídas aos funcionários do hospital, professores de música e crianças que aprendem violino. Eles são a verdadeira orquestra, disse. Na noite da apresentação, a basílica cintilava à luz das velas. Os bancos estavam cheios de pessoas que um dia encontraram a cura, a tristeza ou se apaixonaram pela sua música. Quando entrou, toda a multidão se levantou, não em ovação, mas em silêncio reverente. Ergueu o arco mais lentamente, com calma, e começou a peça que nascera da sua doença, da sua solidão e da sua fé. O som enchia os tetos abobadados como o amanhecer, enchia o horizonte, perto do final. Algo de extraordinário aconteceu.
A orquestra silenciou quase por completo, e André tocou sozinho. Cada nota pairava no ar, trêmula, brilhante, para depois se dissolver na quietude. Por um instante, o mundo pareceu parar, até os sinos da igreja lá fora aguardavam. E quando chegou o acorde final, não houve estrondo. Pelo contrário, houve ascensão. A sensação foi menos de um fim, e mais da ascensão lenta e luminosa de uma alma, deixando o seu corpo e transformando-se em luz. Quando a última vibração se dissipou, André olhou para o teto antigo, como se esperasse uma resposta. Depois, suavemente, sorriu. A música, sussurrou, nunca ela acaba verdadeiramente. Simplesmente encontra outro ouvinte para recomeçar. Nessa noite, enquanto o público se retirava em silêncio, muitos juraram ter ouvido o som tênue dos violinos ao longe. Levado pelo vento sobre o rio, uns diziam que era imaginação. Outros diziam que era o próprio André, já a reger as estrelas. Regressou à casa depois da meia-noite. Cansado, mas em paz. No seu escritório, a vela ainda ardia. Ela ainda ardia ao lado do piano. Colocou o arco sobre o violino e sussurrou. Descansa agora. Lá fora, os sinos de Maastricht badalavam 12 badaladas, e a cada eco, a cidade parecia respirar em harmonia. Como se o último presente do maestro não tivesse sido uma canção, mas uma forma de ouvir de novo. Quando o amanhecer chegou na manhã seguinte, Maastricht estava silenciosa. Não era o silêncio comum, nem a ausência de som, mas aquela quietude rara e sagrada que persiste após a passagem de algo eterno. A cidade parecia mover-se mais devagar, mais suavemente, como se não quisesse perturbar o eco que ainda pairava sobre os seus telhados. Os sinos da basílica tinham parado de tocar há horas, mas a sua vibração parecia aprisionada no ar, cintilando fracamente como a luz na água. As pessoas que passeavam pela antiga praça ainda conseguiam sentir aquilo. O ritmo invisível deixado pela vênia de André Rieu. Nos dias que se seguiram, ninguém conseguia explicar exatamente o que tinha acontecido no interior da igreja de Saint-Servais naquela noite. Os jornalistas descreveram o acontecimento como uma despedida impregnada de fé. Os músicos descreveram o evento como uma ponte entre o céu e a terra. Mas para aqueles que lá estiveram, foi algo como um mar de súplicas. Um momento mais humano em que o som se tornou oração, em que a arte se tornou redenção. André retirou-se da vida pública mais uma vez, não em derrota, mas em paz. Não tinha mais nada a provar, nada mais a perseguir. Os seus médicos disseram que a sua saúde tinha estabilizado milagrosamente, embora não conseguissem explicar por quê. Talvez fosse da música, disse um deles. Talvez, mas aqueles que melhor conheciam Chaim acreditavam que era a aceitação, a decisão silenciosa de viver não pelo ritmo, mas pela verdade. Todas as manhãs sentava-se à mesma janela, com vista para o rio, uma chávena de chá fumegante ao lado do violino que já não tocava. Por vezes, lia poesia. Some T. Ames. Ele simplesmente fitava a água. Um dos seus versos favoritos era de Hilke. Tudo é gestação e depois nascimento. Ele sorria e sussurrava. Sim. Até mesmo o silêncio. Continuaram a chegar cartas de todo o mundo. De hospitais, orfanatos e até capelas de prisões. Todas elas descrevendo como ecos do céu tinham mudado vidas. Uma mulher na Argentina escreveu que o marido, em coma, abriu os olhos quando a peça foi tocada. Uma jovem violinista da Polônia disse que isso lhe deu coragem para se apresentar à sua mãe moribunda. Um veterano de guerra da Ucrânia disse: tinha me esquecido de como sentir até ouvir aquele som. O André leu cada letra lentamente, como se saboreasse cada palavra como uma nota musical. Respondeu a muitas delas à mão, a sua caligrafia cursiva ainda elegante. O seu tom sempre humilde. Obrigado por me lembrares porque toco. Entretanto, o mundo começava a mitificar Riem. Documentários, ensaios e homenagens surgiram por toda a Europa. Os críticos, que antes troçavam do seu sentimentalismo, falavam agora da sua coragem em trazer a beleza de volta a um mundo cínico. Chamavam a Riem o alquimista da emoção, o último romântico, o maestro que curava as massas. No entanto, André himself nunca utilizou a palavra legado. Disse a um visitante da BBC Radio: legado é para estátuas. Prefiro ressonância. A ressonância está viva. Recusou estátuas, de facto. Quando as autoridades da cidade de Maastricht propuseram erguer um monumento de bronze de Riem na Praça Vrijdhof, ele recusou gentilmente. Deixem a praça aberta, diz, para que as crianças possam dançar ali. Esse será o meu monumento. Passaram-se meses e os boatos recomeçaram. Sussurros sobre outra doença, outra reforma. Mas pessoas próximas de Riem disseram que ele não estava a morrer. Ele estava a transformar-se. Agora vive ao ritmo das estações, disse a mulher a um jornalista. Ele não conta os anos, ele conta os nasceres do sol. Ainda frequentava os ensaios da orquestra. Por vezes sentado em silêncio ao fundo, com os olhos semicerrados, murmurando as notas sem tocar.
Os músicos mais jovens tremiam na sua presença, não por medo, mas por admiração. Irradiava calma, uma espécie de gravidade luminosa que enchia a sala silenciosamente. Certa vez, quando um jovem violinista nervoso tocou numa nota errada e pediu desculpa, o André sorriu e disse: "Na honestidade não há notas erradas." Esta frase viria a ser mais tarde o lema gravado acima do palco da orquestra Johann Strauss. Numa noite de dezembro, começou a nevar em Maastricht, a primeira neve desde o seu concerto de despedida. As luzes da cidade brilhavam como velas e, através das janelas geladas do seu escritório, André observava os flocos a flutuarem silenciosamente sobre o rio. A sua mulher perguntou baixinho: "Sentes falta disto?" "Do palco?" Ele abanou a cabeça negativamente. "Não", disse. O palco era apenas a moldura. A música esteve sempre presente. Levou a mão ao coração e sorriu. Mais tarde, nesta noite, pegou numa folha de papel. Numa folha de papel em branco e começou a se escrever. Não era uma partitura, era uma carta. Para o jovem músico, começava assim: "Não temas o silêncio. É a tela de cada canção. Aprenda a ouvir antes de tocar. O mundo é barulhento, mas a verdade sussurra. Siga aquele sussurro." Ele assinou simplesmente: André. Aquela carta, descoberta anos depois da sua morte, seria impressa nas escolas de música de todo o mundo. Com a morte de T. May, Echoes of Heaven tornou-se algo mais do que uma composição. Tornou-se um ritual. Todos os anos, no aniversário da sua atuação, orquestras de todo o mundo interpretavam-na ao pôr do sol. As igrejas abriam as suas portas. As velas eram acesas nas salas de concerto de Viena a Buenos Aires. Durante 6 minutos, o mundo parou e escutou. Alguns chamaram-lhe hora rio, outros de silêncio dourado. No seu castelo, André viveu aqueles anos tranquilamente, rodeado de livros, família e o zumbido incessante da memória. O seu riso regressou agora mais suave, porém mais radiante. Os visitantes descreviam frequentemente uma serenidade à sua volta, uma espécie de alegria serena. "Parecia irradiar a luz", disse alguém, como alguém que já tinha feito as pazes com o infinito. Quando chegou o seu último dia, foi tranquilo. Tinha passado a noite anterior a ouvir uma das suas antigas gravações, o Danúbio Azul. "Claro, e no clímax final", sussurrou. "Perfeito." A sua mulher encontrou Riem na manhã seguinte, sentado perto da janela, com um leve sorriso no rosto, o violino ao lado. A vela da noite anterior tinha ardido até o último resquício de cera. A notícia do seu falecimento espalhou-se pelo mundo em poucas horas. Bandeiras foram colocadas a meia haste em Maastricht. Orquestras de 50 países tocaram a valsa do silêncio em sua honra. A seu pedido, não houve funeral público. Em vez disso, a cidade organizou o que chamaram de Noite Sem Ruído. Todos os concertos, rádios e televisões pararam por 1 minuto de silêncio. Nesse instante, os pássaros pousaram no palco vazio da praça e... Quando o relógio bateu à meia-noite, um violino começou a tocar algures invisível. Alguns juravam que era o vento através dos fios. Outros diziam que era André himself, lembrando-lhes que a canção nunca acaba. Anos mais tarde, quando os turistas visitam Maastricht, ainda falam da sensação que permanece no ar, uma espécie de ritmo invisível entre o rio e os sinos. Os guias chamam-lhe o silêncio dourado. Os músicos chamam-lhe a ressonância de rio. Mas aqueles que amavam Haydn sabem melhor. Não é silêncio nenhum, é o som da gratidão por um homem que ensinou o mundo a ouvir de novo. E algures, talvez para além do alcance da audição. Naquela catedral infinita de estrelas, André Rieu ergue o seu arco mais uma vez. A melodia começa não no som, mas na luz, e a própria eternidade oscila suavemente em compasso ternário.